Valeu! Fala, galera! Essa é mais uma edição do... O único programa online que não tem gordura crunch. E hoje nós vamos bater um papão sobre um assunto especial e punk demais, que está presente na vida de todos nós. Querendo ou não, todo mundo sofre ou já sofreu bullying. O que significa bullying? Bullying, do inglês, significa valentão, brigão. Como verbo, significa ameaçar, amedrontar, intimidar, tiranizar. Quem nunca... fez bullying com alguém ou já sofreu bullying no colégio, em casa, na igreja. E hoje nós temos aqui com uma galera super comprometida, e que já sofreu muito bullying. É ou não é, Lúcio? Não é, Jonathan? Isso é. E que vai falar muito bem pra gente hoje sobre histórias da vida, vezes que já sofreram bullying. Eu sou o único que nunca fui bullyingado aqui. Bom, peraí, bullyingado eu nunca fui, mas bullying eu já sofri. Então eu queria que você se apresentasse aí. Vai lá, Pamela, solta o verbo aí. Meu nome é Pamela e já fui muito bullyingada. Que é isso? Já fui muito zoada, isso é muito chato. Valeu. Vai, Johnny Chupeta. Não, meu nome é Mídia. Não, meu nome é Jonathan e todo mundo me chama de Mídia. Meu nome é Jonathan. Eu já sofri muito bullying quando eu era menor. Quando eu era pequeno, eu era bem gordinho. E eu vou falar um pouquinho mais sobre como é isso. Obrigado, Samuel. Vai, Lu. Olha aí, loucura, loucura, loucura. Estamos aqui num Fala Sério, falando sobre bullying, ok? Galera me chama de Hulk. Temos aqui um personagem especial do filme A Era do Gelo, é isso? É o Cid. É isso aí, pô. Garoto. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais aqui, valeu? Quem Fala gostou, sério. bate palma e faz barulho aí, ó. Valeu. Valeu, galera. Bate palma e faz barulho, valeu. Vai lá, Carlinho. Oi, gente, meu nome é Carlinhos. É um prazer participar com vocês desse programa e eu, tanto como essas pessoas daqui também, já sofri bastante bullying. E estou aqui para compartilhar com vocês como é que a gente faz, dar o caminho das pedras, como é que a gente faz quando a gente passa por uma situação dessa e a gente supera. Então, estou aqui para participar e somar com vocês. Valeu, bênção de Deus. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês aí. Obrigado por terem aceitado o convite. Só tem estrela aqui da Globo. Eu queria, galera que tá na plateia aqui, vocês fiquem à vontade, tá? Você não, mas a pessoal, chega. É grosso pra caraca. Pra interromper, pra fazer perguntas, tá? Pra gente, pra galera aqui. Eu queria perguntar pra Pamela Cabeção, pra todo mundo que... Aí você indica o pessoal aqui, tá? Pode chamar pelo apelido, não tem problema. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Valeu? Tá legal? Então aqui, galera, a gente vai começar a debater aqui sobre bullying. Em primeiro lugar, eu queria falar assim sobre o que é bullying. O que vocês acham que é bullying? Já falei aqui que vem da palavra do inglês, bully, né? Que é ameaçar, amedrontar, né? Então, assim, até que ponto é uma brincadeira e que depois passa a ser bullying, né? Essa questão de ameaçar, de amedrontar. Queria que fala, Pamela, alguma coisa aí sobre o que você acha aí sobre. O que é bullying para você? Bullying é uma zoação que começa a deixar a pessoa triste, que até um certo ponto não é mais brincadeira pra gente que sofre. E isso é muito chato. Chora não, Pamela, depois vai, Johnny. Não, é o que a Pamela falou, assim, exemplificando em melhores palavras, o que é? O bullying, eu acho que depende muito de quem faz e quem recebe. Por exemplo, eu quando era pequeno, às vezes eu levava na esportiva, às vezes eu não levava. Tipo, o meu apelido no colégio, por exemplo, era bolinha de queijo. Eu era chamado de bolinha de queijo. Às vezes, por que será, né? Às vezes eu levava na esportiva, entrava, bolinha de queijo, não sei, às vezes não, às vezes machucava, às vezes, você era excluído, tava num papo só daquela mais galera, que todo colégio tem, né? Tem aquela galera atleta, que é o pessoal que joga futebol e tal, então às vezes você queria ser amigo, queria se enturmar, mas você era meio excluído. Então o bullying vai muito de como você recebe também. Como não você só encara de o quem bullying. pratica. Mas você acha que, na tua opinião, tudo é bullying?
Não, nem tudo é bullying, cara. Por exemplo... Tá bom, é isso que eu queria saber. É só isso, tá? Você é muito Obrigado. grosso, cara. Vai, Já te falaram isso? O que é bullying pra você, Lúcio? Só pra gente poder se... Né? Cara, acho que o negócio é o seguinte, quando você zoa uma pessoa, quando você agride, essa agressão não é somente física, né? Ela pode ser verbal. Né? Tem palavras que você fala para a pessoa que pode determinar a vida ou a morte dela, cara. Tem um provérbio lá, acho que é 18, 21, não lembro, que fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que a ama comerá do seu fruto. Assim, às vezes você fala aquilo para a pessoa, para você aceitaria numa boa, mas o limite da pessoa é menor do que o seu. Né? Então a gente tem que avaliar, assim, quando é uma situação que você fala e ofende, e quando é repetitiva, aquele processo que você vai zoando, né? De primeira o cara aceita, então legal. Agora, se o cara não gostar, para por aí, porque você viu que o negócio, o balde do cara é pequeno, não tem... A brincadeira tem que ser, né? Tem que ser aquela brincadeira que todo mundo brinque, né? Que todo mundo ria. Né? Senão não é... Tem gente que chora, mas bem. Vai, Carlinhos, fala aí. Cara, bullying pra mim é quando você descaracteriza o seu próximo. Você olha pra ele e você começa a zoar o cara pelo que ele tem. Não é nem pelo aspecto físico, mas é pelo aspecto, às vezes, assim, de pensamento. Às vezes o cara tem um tipo de pensamento. Então, às vezes, até se torna o fato de você excluir o cara do teu meio, entendeu? Então, assim, tem vários fatores que pode denominar o bullying. Mas, assim, é mais o lado da zoação. Isso acontece muito quando a gente tem algum problema e as pessoas olham para a gente e começam a caracterizar a gente pelo problema que nós temos. Eles não conseguem enxergar a gente pelo que a gente é de verdade, pelas qualidades, mas ele olha você no teu defeito e começa a te caracterizar pelo defeito que você tem. Show de bola. No caso de ser gordo, você vira até ponto referencial, Careca, né? gordo. Você vira ali naquele gordo ali, ó, aquele cara ali, você é até pago pelo governo. A gente tem que falar também que o bullying é uma questão assim espiritual, né? O bullying, ok, Pô, Luciano agora Huck, pegou. você lê. Agora olha pegou. só, garoto. olha só, pessoal, presta atenção. Bullying é O bullying, espiritual. falando agora com relação aqui, nós somos nós membros do Interligados, da Vitória em Cristo, e lembrando aqui do meu amigo Ronaldo, né, que daqui a pouco até vai entrar entre nós aqui, vai vir no nosso meio, ele falou uma coisa muito interessante, que bullying é uma coisa espiritual. Porque tem a ver com encarnação. Tem com reencarnação. Porque você encarna na pessoa e depois Encarna de reencarna. novo A Bíblia vai condena a encarnando, reencarnação. Não importa. É uma não, questão o bullying é uma questão, é pecado. Então o bullying é pecado, está provado. Porque você encarna e reencarna de novo, Vai encarna e encarnando. reencarna. Bullying. Por exemplo, anteontem, o time do Meleca ganhou o Flamengo. O flamenguista sofreu bullying, muito Facebook, bullying. então, Jesus, flamenguista no Facebook não tinha mais nenhum. Inclusive- Antes do jogo... Inclusive, um torcedor do Flamengo processou uma banca de jornal, né? Porque ele foi comprar lá um jornal, veio faltando a parte do classificados, né? Não, realmente, Flamengo porque assim, desclassificado. flamenguista sofre muito, né? Sofre muito normal. Agora, vascaíno também sofre. Você quer ver? Isso é história geral. O pessoal na escola que conhece história. Qual foi a primeira caravela que chegou aqui no Brasil? Foi de quem? De Pedro Álvares Cabral, né? E a segunda? Vasco da Gama. Vasco da Gama. O nome da Começou segunda por aí. caravela que chegou no Brasil foi Vasco da Gama. Então, desde quando o mundo é mundo, o Vasco é vice. Acho que já vice desde aquela época. Desde né? aquela época, não tem jeito. Bem que eu sou tricolor, Então, se cara. todo vascaíno ficar chateado com isso, nossa, como é que vai ser isso? Não, só fazer brincadeira aqui, mas... Não sei se você já percebeu, mas todo time do Rio de Janeiro é bulinado. Porque, ó, o Flamengo... Não, bulinado não. Não, sofre bullying. João. Mas também é bulinado, você não sabe? Porque, por exemplo, o Fluminense. Chega, chega, porque daqui a pouco vai chegar no Botafogo e eu o não quero que fale do Botafogo time. você não tem nem como zoar. Por quê? Que Time do torcida que Pastor você vai Cílio, zoar? olha lá, rapaz. Bom, a gente está aqui brincando, mas eu trouxe aqui uma reportagem do blog da Veja, de um cara chamado Reinaldo Azevedo, que é um colunista, que inclusive defende muito o nosso pastor Silas, é um cara que não é cristão, mas que é um cara, né, que coloca reportagens fortíssimas, né, fazendo apologia e a tudo que a gente tem defendido, aí a causa dos homossexuais, a causa do pastor Silas. E ele colocou interessante, o tema do blog dele lá, do assunto é: o debate sobre bullying está todo atrapalhado. Ele cita aqui, ó. Quantos pais contaminados, por exemplo, pela baboseira da educação libertária, que nunca reprimem os seus filhos, criam verdadeiros monstrinhos? Ele diz aqui, ó, que já foi professor e que as escolas, em geral, não trabalham adequadamente com o assunto. Aí ele diz, ó, é preciso tomar 2 cuidados. Número 1, não chamar bullying o que o é. Muitas vezes, um choque de diferenças. Às vezes a gente coloca que bullying, você brincou com um cara, com teu colega que você conhece, é bullying.
E aí no futuro o cara vai justificar que ele não passou no vestibular, Yeah. né, se tornou homossexual e mais um monte de coisa porque o cara sofreu bullying no colégio. Não, teve até calma uma aí, época. peraí que eu vou falar daqui. Não, você é muito grosso, cara. Não, segundo lugar aqui, calma aí. Você é grosso Ele diz pra aqui, caramba, ó, hein, cara. olha só, mas cumpre não criar monstros da intolerância, mas também não criar cotas de tolerância. Ele diz aqui o exemplo dele que ele sempre adorou futebol, mas ele se considerava um jogador lastimável. Então, quando ele ia jogar bola, o que faziam com ele? Zoava o cara, mas isso fez com que ele entendesse, isso serviu para ele como uma crítica construtiva. Ele viu, pô, calma aí, os caras estão me zoando, então realmente eu não sei jogar bola. Em segundo lugar, que o cara bota aqui, não qualquer um que está falando não, tá, pessoal? Um cara que é viajado, o cara conhece sobre isso. Ele diz aqui, ó, essa história de associar bullying a assassinatos em massa, ou algo assim, é similar à sociologia barata que associa o crime à pobreza. Pode haver alguma correlação, pode, mas relação de causa e efeito. Então, isso aí ele diz que não acredita, eu também não acredito. Tudo bem que, pô, o bullying, ele abre uma porta para uma ação demoníaca na pessoa, né? A gente vai falar sobre isso aqui, né? Prejudica a pessoa na sociedade, socialmente falando. Mas o cara não pode dizer que, pô, o cara matou porque ele sofreu bullying. Claro que isso vai agravar, é um agravante no que ele vai fazer, no que ele vai cometer. Mas a gente não pode dizer que, pô, porque o cara sofreu bullying, foi zoado, brincaram com ele, o cara vai se justificar. Pô, o que você acha? Não, Samuel, eu acho que, assim, isso é uma... Você já matou alguém por causa disso? Não, mas teria vontade. Não, brincadeira. Eu acho que, assim, a sociedade, ela busca essa justificativa como a mais fácil. Eu, inclusive, assim que começou a estourar essa coisa de bullying, que deve fazer o quê? Uns 2 anos, né? Começou a estourar isso tudo. Aí já começaram a criar conspirações que Osama Bin Laden jogou o avião nos Estados Unidos porque ele foi bullyingado. Aí agora tudo era bullying, tudo era bullying. O cara assaltou no supermercado porque quando ele era criança ele foi bullyingado. Bullyingado não, sofreu bullying. Sofreu, Samuel. você não sabe, Samuel. Misericórdia. Você não sabe, Samuel. Você sabe? Você não sabe. Pamela, o que você acha disso aí? Não, fala, Pamela, que você fala um pouquinho, fala alguma coisa aí sobre. Você acha que justifica o cara cometer um crime porque ele sofreu bullying no colégio? Por exemplo, você foi zoada já, não já? Muito. Tá, e você comete alguma coisa errada hoje por ter sido acontecido isso com você? O que que... Não, a gente não pode descontar nos outros que fizeram com a gente, né? Porque senão a gente estaria fazendo a mesma coisa que fizeram com a gente. Isso aí, Estaria bullyingando alguém. Na vontade Não. dá e passa. E aí, Lúcio? Assim, a relação, como ele disse aí, não é de causa e efeito, né? Pode acontecer, mas o ideal é que a pessoa procure ajuda também. Porque tem uma coisa que a gente fala pouco também sobre essas situações de bullying, é que existem, assim, personagens que participam disso, né? E a gente dá mais atenção para uns do que para outros, né? Por exemplo, eu ouvi uma especialista uma vez falando, e você tem... né, geralmente o agressor, a vítima, mas você tem o espectador também. Quer dizer, o agressor agride geralmente porque ou ele foi agredido e está descontando nos outros, o que a Pamela, né, não faria, ou ele tem já, o que é muito raro, uma predisposição, alguns defendem desde criança, aquela criança que desde pequena ela mata o passarinho, bate no cachorro, bate nas outras crianças, tem aquela coisa agressiva. Ou por outro motivo. A vítima, ela pode ter uma predisposição assim, que é aquela coisa que você estava falando também dos pais protegerem demais, né? Mas o espectador, ele também participa, ou seja, sendo negligente, que não dá uma palavra ali de não, poxa, fica assim não, tal. Na igreja, dentro da igreja, a gente mesmo, vê um né? cara sendo zoado, sendo excluído. A gente viu ali nos bastidores, a gente conversando ali, que você excluiu um adolescente da igreja, um jovem da sua igreja, por qualquer motivo que você encare, né, ser certos, é bullying do mesmo jeito, é pecado isso aí. Né, porque o evangelho, a Bíblia, é uma Bíblia que inclui. Né, o pastor falou isso na reunião que nós tivemos hoje lá, que apesar de a gente combater o homossexualismo, que é uma questão comportamental, que a Bíblia condena, a gente não rejeita os homossexuais. Né, a gente abraça o pessoal, né, abraçar assim, no sentido de que a gente acolhe as pessoas aqui na igreja. Se você abraçar, você corre o risco de ser bullyingado. Para de graça. Que a gente acolhe o pessoal, ajuda no que for possível, na medida em que a pessoa querer ser ajudada. E essa questão é muito séria sobre os pais. Né? Uma outra coisa que eu li sobre uma pediatra, Evelyn Eisenstein, que ela é especialista em adolescente, ela disse que grande parte disso começa em casa, quando os pais superprotegem os filhos. E a superproteção, seja ela qualquer tipo, do pastor, com um membro, do líder, do pai, enfim, isso também, de certa forma, gera uma consequência tal como o bullying. Porque o cara, por ser superprotegido, ele não aceita brincadeira, ele começa a crescer uma criança mimada, né? com uma chupetinha, não aceita nada, e a vida não é bem assim. Quando a gente sai das 4 paredes de casa, no mercado de trabalho, na vida, você que é adolescente, quando crescer, você vai encarar uma vida diferente do que você vê nas 4 paredes, né? A vida é cruel. A gente tem que estudar, tem que trabalhar, ralar. Às vezes a gente sofre, sim, a gente é pisado na rua, sim, e a gente tem que saber lidar com isso.
quando os nossos pais, dentro de casa, você que é pai, mãe, está assistindo, líder aí, pastor de igreja aí, quando a gente não lidar bem com essa situação dentro da igreja, quando a gente, coitadinho, passa a mão na cabeça dele, ou toma isso, não vou. Hoje tudo é bullying, então você não pode, né, brigar com seu filho, o professor não pode dar um esporro mais forte, o líder, comigo aqui não tem esse negócio não, hein? Se demole aqui, a giripoca pia. É aquele... Tem que pregar pesado sim, até certo ponto, é claro. Isso é muito grosso. Acho que já disse isso, né? Isso acho que é uma coisa até que a sociedade vem até empurrando, essa coisa da superproteção. Lei da palmada? Lei da palmada. Eu ia falar justamente isso. Você vai bater na cara. A lei da palmada, dentre outras leis aí que defendem essa superproteção de crianças, vai criar uma geração de bebezão. Você se considera um bebezão? Eu não, até porque eu já sofri muito bullying. Não me orgulho, mas também já fiz. Assim, acho que não até bullying, mas a questão de você zoar, aprender a zoar e ser zoado. Você acaba aprendendo isso. Conforme você vai sendo zoado, das duas, uma. Ou você se fecha e vira um cara que sofreu de bullying e nunca fez nada, ou você aprende a levar na esportiva. Tem o cara que aprende a dar o troco. Aí você vê reportagem que nego sai dentro da escola matando todo mundo. Mas eu acho que você tem que ficar no meio termo. Você tem que aprender a zoar nem ser zoado. Você ficar ali no... Você levantou um assunto importante. Assim, a pergunta, né, é difícil não cometer bullying? É difícil não cometer bullying. Bullying assim, o bullying que o pessoal prega aí, o bullying que qualquer coisinha é bullying, é difícil. Mas... Cara, é difícil, velho. É difícil porque é natural, é uma coisa muito natural. Ainda mais se você tem alguém íntimo, você vai brincar com o cara. Se levar o pé da letra, você me fez bullying comigo ali atrás, ali, não me zoou. Não, você me zoou, pô, me zoou ali atrás, fiquei chateado contigo. Pô, perdoa. Não, dá uma luz aqui com o narigão. Não, é difícil. Não, sim, é difícil sim. Mas assim, a questão de como lidar, que ele estava até falando, às vezes, as pessoas, às vezes, elas não sabem, elas recebem, mas elas não sabem retribuir. Exemplo, o cara acaba sendo bullyingado, acaba recebendo bullying, mas ele acaba também não sabendo como se autodefender. Ou seja, a maioria da defesa das pessoas são o quê? Responder. Entendeu? Tu me zoou, vou te zoar também. Mas tem gente que não tem essa parada. Ele recebe essa parada para ele. E isso é o complicado da coisa, porque é aí que forma o caráter errado das pessoas que cometem essas atrocidades. O cara se revoltou um dia e foi e matou milhões de pessoas numa escola, enfim. O que eu penso é o seguinte, você tem que ter os dois lados. É inevitável. Você vai ser zoado, não adianta. O cara pode ser o cara mais perfeito do mundo, mas ele vai ser zoado de alguma coisa. O ser humano ele tem o dom de achar o defeito de alguém para poder zoar. O perfeitão, pô. Não jeito. Então, o ser humano tem um dom de achar o defeito. Então, assim, e aquela pessoa que tem um potencial depressivo, aquele potencial de ter a autoestima lá embaixo, velho, aquela pessoa vai receber aquilo e vai ser uma pessoa super inferiorizada. Se ela não tiver um embasamento familiar, se ela não tiver um embasamento, no nosso caso, na igreja, ela vai acabar sofrendo bastante. Ela vai crescer uma pessoa super complexada, entendeu? Então, assim, cara, é muito complicado, porque nós temos vários tipos de pessoas e vários tipos de personalidade. Tem pessoas que vão saber aceitar e retribuir zoando, e tem pessoas que vão receber e vai ficar por isso e pode ter uma consequência muito ruim. É verdade. Eu quero falar, Lúcio. Só lembrou, o pastor Paulo no outro dia falou, eu não me esqueço disso, a gente estava falando sobre bullying, e aí ele falou assim, olha, brincadeira saudável, né, para mim é aquela que todo mundo ri, ou que nem todo mundo ri, mas que todo mundo leva numa boa. Né? Agora, se aquilo ofende, se aquilo machuca, por mais que para você seja uma besteira, você acha aquilo frescura, é melhor você cortar e tal. Né? Conversar com a pessoa, ser sincero, pô, cara, tu ficou chateado comigo, desculpa. Procura no canto, né, fala com ele, vai dizer... E assim, a partir do momento que a gente vai crescendo e tal, a gente tem que também, gente, saber lidar com a crítica, né? Porque senão a gente recebe toda a crítica como se fosse uma ofensa, né? Eu me lembro que, participando do teatro aqui, o Ronaldo está ali, a gente, às vezes, tem uma coisa que precisa melhorar e ele fala assim, que quem não conhece, olha, poxa, caramba, cara grosso e tal. Mas, no outro dia, quem olha acha, né, que... No outro dia, o outro rapaz também, o Davi, viu a cena que eu estava treinando, né, estava ensaiando. Falei, pô, vem aqui e tal. Aí ele, faz aí de novo. Aí eu falei assim, não, peraí, fui explicar a cena para ele. Não, peraí, faz aí de novo, eu tô vendo, eu já fiz essa peça. Eu não sabia, né, caramba. Aí fui fazer, ele, faz de novo, umas 3 vezes. Ele, cara, para ficar ruim, falta muito, assim. Aí eu arregalei o olho e falei aquilo, caraca.
Depois eu fui refletindo que, peraí, poxa, eu tenho 27 anos. Ainda que eu fosse mais novo, peraí, como é que eu vou receber essa crítica? Eu posso achar que eu não consigo fazer mesmo e desistir, ou posso treinar 200 vezes até conseguir isso aqui. Quer dizer, fui para casa, treinei 200 vezes, agora já está chegando ao razoável. Se ele tivesse falado, pô, tá bom pra caramba. Eu ia achar que tá bom e não ia melhorar em nada. A crítica constrói nosso caráter. Com certeza, vale de quem também assimila, né? A crítica. Mas outra coisa, tá muita brincadeira aí, a gente não acaba não falando, pessoal, é definir aqui a diferença entre ser bulinado, né? E vou bulinada e sofrer bullying. Né? Sofrer bullying é o que a gente falou, uma agressão verbal, uma agressão moral, que a gente zoa, sacaneia. Ser bulinado é uma expressão que a gente usa, né? Por exemplo, aquela bola de gude, né? É assim, encostar na pessoa, né? De maneira, né? Como é que eu posso dizer? Com segundas intenções, né? O namorado e a namorada, segundas, terceiras. né? Como não pode fazer sexo antes do casamento, acaba que um tenta bulinar o outro. Vocês estão me entendendo muito bem? O que é que eu seja mais claro? Né? É passar a mão aqui, a mão ali, isso é bulinar. Você, a pedofilia, acontece muito isso, né? O cara mais velho começa a bulinar, você adolescentes mais novas, essa coisa de mulher velha querer levar vocês para casa, cara velho, então cuidado, porque começa num, como é que eu não sei como é que é bulinação, bulinamento, não sei. Começa bulinando você, te encostando, brincando e acaba daqui a pouco você gostando daquilo. Então, se der a diferença do bullying, sofrer bullying e ser bulinado, você sofrer bullying é uma coisa, ser bulinado é uma coisa, acho que até muito pior, né, Jonathan? Dependendo das proporções. A gente fala aí dos tricolores, né? Outra coisa tem que... algum problema, Luiz? Não, agora eu queria estar no seguinte. A gente falou aqui o seguinte, que tem limite. A pessoa tem que brincar, a gente pode brincar, pode sacanear, sim, a gente não vai parar com isso nunca, faz parte da sociedade. Eu até acho que, por exemplo, tô zoando aqui o Lúcio. Eu não acho que ele vai chegar em casa e vai chorar porque eu zoei o time dele. Não, claro que não. Mas é o que a gente falou. Vamos pontuar aqui, o pessoal pode chorar, não fica assim não, Lúcio. O pessoal assim, que está ali em casa assistindo a gente entender, né, as críticas, né, você ser criticado, uma brincadeira, isso serve para você também crescer como pessoa. A gente pontuou isso aqui, na livre brincadeira. Segunda coisa, é o cara que está sendo zoado e o que zoa, né, o que comete o bullying, o que sofre o bullying, é o cara medir. Poxa, caramba, será o cara está me sacaneando, está pegando pesado? Ou o cara que faz o bullying, comete o bullying, perguntar ao cara, pô, cara, tu ficou chateado comigo? Todo mundo tem que ter essa noção, né, para o pessoal que está ali assistindo a gente, vocês aqui, terem. Então pode brincar. Tem limite, né? Uma brincadeira saudável, que zoa o cara. Agora, o cara ficou chateado com você, você para. E vai conversar com o cara, senão acaba se tornando um pecado isso aí, né? Há pouco tempo, o Globo.com G1 mostrou lá alguns vídeos que eles conseguiram achar do Wellington, lembra? Do massacre lá daquele colégio. Como é que é lá em Realengo, o massacre de Realengo, daquele colégio, que ele entrou, matou todo mundo. E ele diz na reportagem, nos vídeos que ele gravou antes de cometer esse crime, esse crime hediondo, de matar a galera toda lá, dando tiro, ele fala que ele sofria bullying, muitas vezes, no ponto de ônibus, os caras mais fortes zoavam ele, chamavam ele de idiota, repetidas vezes, ele diz isso no vídeo, essa palavra, de repetidas vezes, que o tempo todo os colegas do colégio, né, zoavam, e ele não soube lidar bem com isso, porque talvez, como você falou, ele já tivesse uma bagagem, né, ele não fosse uma pessoa tão resolvida com relação a isso por causa da família, e muita gente realmente não é, e cometeu o que cometeu. Nesse caso, acho que isso foi um agravante. É uma consequência que o bullying traz, porque uma brincadeira é uma coisa, uma crítica é outra. Agora, o bullying, pessoal, traz consequência sim. Né? Você que zoa o teu colega e pega pesado, sabe que ele não gosta, chora, fica triste, e você continua, traz consequência para a vida dele sim. O que tu acha, Lúcio, disso aí, até com relação à sua vida aí, né, sobre o colégio? Quando a gente se olha no espelho, por mais... assim, que a gente se sinta bem naquele dia, a gente vê que tem defeitos, né? E se a gente olhar para dentro de si, vê também que fala coisas que não falaria, que faz coisas que não deveria, enfim. Todos nós temos defeitos. A gente, de certa maneira, oprime as pessoas e também é oprimido. A gente tem que saber lidar com isso. Mas, assim, a minha história em relação a isso foi assim, na minha escola, quando a minha infância, no geral, assim, foi uma infância boa. Graças a Deus, eu peguei uma fase da minha família que minha família não estava tão mal assim de recurso e tal, apesar de nós sermos pobres. Agora, assim, quando eu cheguei à adolescência, uma fase difícil para todo mundo, a gente começou... Posso tirar até? A gente ficou, assim, a gente fica transtornado com uma série de coisas e tal. E aí vai se fechando, aí vem as espinhas, não sei o quê, você descobre que não ficou tão alto como você queria, né?
Aí todo mundo namora, você tá vendo o pessoal namorar e você tá sozinho, aquela coisa toda. Tem um problema aqui que, por exemplo, toda vez que eu sorrio, mesmo sorri com vergonha de sorrir, porque a minha família tem um problema genético assim que não nascem alguns dentes. Então, caiu de leite e não nasceu esse dente aqui. O pessoal acha que teve cara, Simplesmente. né? O cara teve cara, cara. Caraca. E aí, assim, essas coisas vão rotulando você, conforme o Carlinhos falou, as pessoas te conhecem como aquela referência. O Listerine. Né? Sei lá, você é muito branco, é o Lombriga, entendeu? Você é muito baixinho, é o mestre dos magos, sei lá. Por aí vai. Só que, assim, na escola, quando eu cheguei na adolescência, eu nunca tinha namorado, assim, isso foi uma coisa que eu avalio que me prejudicou muito. 15 anos, assim, eu já era adiantado muitas séries, e aí eu conheci uma turma, assim, lá que as pessoas me batiam, porque eu era baixinho e tal, me deixavam pelado, assim, no pátio e tal. Algumas vezes até, assim, o pessoal me jogava na lata do lixo, sabe, de cabeça para baixo, assim. E aí você passar por isso tudo, você vai guardando aquilo, né? Porque você saber lidar com isso é difícil. Você vai guardando aquilo e você vai pensando, pois é, eu sou baixinho, eu sou feio, sei lá, me jogaram na lata do lixo e é isso, cara. Fulano namora, Beltrano, aí viam que eu não namorava, botavam uma pilha, né? Aí, fala com fulana, fala que os olhos dela são bonitos, sei lá, qualquer coisa assim. Fala lá, aí eu falava com a pessoa tinha namorado, eles sabiam, a pessoa me davam fora, entendeu? Dá uma caixa de bombom para ela, ia lá, todo romântico, coisinha. E a pessoa me dava fora, porque tinha namorado, sei lá, e eu ia guardando aquilo, entendeu? E durante muito tempo eu passei por isso e tal. E nunca ninguém veio me falar assim uma palavra. Sabe, gente, o único ambiente, assim, um ambiente que eu sempre quis estar era esse aqui, assim, toda a minha vida. Assim, poxa, eu quero conviver com pessoas que discutem essas coisas. Eu quero ter uma família de verdade. E a minha família, na minha infância, me deu o que eu precisava. Mas na adolescência não souberam lidar comigo, sei lá, foram meio negligentes. E eu nunca tive uma orientação como essa que vocês têm aqui, saca? Quando eu vejo assim, essa quantidade de adolescentes, eu me emociono de pensar na oportunidade que vocês têm de aproveitar o máximo disso aqui. Porque quando eu estava na idade de vocês, eu não tive isso. Então, fiz escolhas erradas, escolhas que eu não quis fazer, sabe? E aquilo foi me moendo por dentro assim, até que chegou um momento que eu falei, poxa, eu vou acabar com a minha vida. Vou acabar com a minha vida porque, poxa, estou fazendo drama e tal, eu tenho poucos amigos mesmo, gosto de estudar, eu quero ter uma família, já pensava nisso com 9 anos de idade, eu era diferente, eu tinha que me matar. É assim que a gente pensa. Chega uma hora que você chega no fundo do poço. E aí eu me lembro que a gente tinha uma aula, era no 5º andar do prédio. Naquele dia eu falei que ia ficar depois da aula, eu comecei a chorar sozinho e falei, vou me jogar daqui, dessa janela. E aí, Samuel, quando eu estava subindo, na janela, alguma coisa me falou para eu voltar, assim, alguma voz assim dentro de mim falou para eu voltar, não faz isso. Eu sentei e comecei a chorar. De repente, voltou uma pessoa, o nome dele é Daniel, é meu melhor amigo, assim, até hoje, mais chegado que irmão. Ele virou para mim e falou, rapaz, o que você está fazendo aqui? Olha, não, aí eu contei para ele, não, olha, não faz isso, Jesus te ama. Olha a palavra que ele me deu, Jesus te ama, você tem valor para Deus, você é oprimido por pessoas que você não conhece, que não te dão valor, mas tem pessoas que te compreendem, que querem ser teus amigos, que querem ser teus irmãos. Essas pessoas estão na igreja. Você precisa conhecer a Deus. Ele me fez um convite para um culto que acontecia no colégio, eu nem sabia. E de lá para cá, é claro que eu tive muitos tropeços, muitos altos e baixos, mas eu nunca mais esqueci aquele gesto que ele fez por mim.
E graças a Deus e pela atitude do Daniel que eu estou aqui hoje, falando para vocês, porque se eu fui muito humilhado, vocês são um dia, porque Deus está preparando a ocasião de vocês serem exaltados. Louvado seja Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lúcio. Ô, Lúcio, que história que você tem, né? E acho que é a história, às vezes, de muitas pessoas que estão aí no Brasil assistindo a gente aqui. Vocês, adolescentes, que às vezes podem passar por isso em casa, no colégio, né? Serem humilhados a tal ponto de você querer se matar, como você mesmo falou. Agora, eu queria falar para você o seguinte. A Bíblia fala de história de um monte de gente. Os discípulos, Davi, uma galera grande de pessoas que, se estivessem nos dias de hoje, iam falar, puxa vida, aconteceu isso comigo, eu sofri muito bullying, mas a gente sabe aqui que existe um Deus que conhece a gente do nosso interior e que Ele valoriza aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. É interessante falar sobre isso, porque existem muitas pessoas que se sentem desvalorizadas, desmotivadas, pelo que você falou, os colegas da escola não valorizam a gente, mas Deus valoriza a gente. Olha quem está aqui, é o Lúcio hoje. Então, Lúcio, só que Deus te abençoe, cara, e que tenha certeza, eu sei que você já superou isso, né? Como um prego, a gente bate na madeira, arranca o prego, mas a marca fica. Siga esse exemplo de superação que o Lúcio passou aqui, tá? Porque existem muitas pessoas que não sabem lidar, como a gente falou, com a crítica. Você, durante um tempo, não conseguiu lidar muito bem com isso, né? Foi no fundo do poço, não tinha mais para onde ir. Mas quem te resgatou foi quem? Foi Deus. Vale para você que está aí, ó. Pode contar com um monte, pode medicina, sociedade, o que for. Existem vezes que o nosso coração, a depressão que a gente tem, os sentimentos, as emoções, a questão de relacionamento, só quem consegue resolver, Pamela, é Deus. E Deus está de braços abertos para você se chegar até Ele. Carlinhos, o que você tem a falar para a gente aí com relação à superação, a se superar? Você que também já passou por alguns problemas na vida. Rapaz, assim, quando eu era menor, engraçado que essas coisas elas só vêm na nossa adolescência, né? Quando eu tinha os meus 13 anos, eu já até contei isso aqui uma vez para os adolescentes, eu fui chamado por Deus. Eu não entendia muito bem como as coisas funcionavam na minha vida. E tudo começou assim a partir de um cadastro que eu amarrei. Quando eu tinha 5 anos, eu até contei isso uma vez, eu amarrei um cadastro, Samuel. Eu tinha 5 anos, meu pai falou assim, meu pai fazia tudo por mim, meu pai e minha mãe. Eles falaram, ó, você vai ter que amarrar o seu cadastro sozinho. E eu entrei em crise, eu entrei numa crise existencial porque eu me choquei com a realidade. Eu nunca tinha feito aquilo. Nós estávamos indo para uma igreja e eu levei 2 horas para amarrar o cadastro, mas eu amarrei. Nesses meus 5 anos, ficou registrado na minha memória, que eu conseguiria fazer tudo o que eu quisesse. Basta eu crer. Basta eu acreditar no que tudo que eu quisesse fazer era possível. Mas existe um mar contrário. Embora você tenha instrução, existe a força contrária ao que você aprendeu. E eu, com 13 anos, eu recebi a promessa de Deus. Com 15 anos, Samuel, comecei a tentar tocar bateria. Bateria, não era nem teclado. O teclado era bem mais complexo na minha mente do que uma bateria. Eu era de Manaus e eu estava na igreja, eu estava tentando tocar, eu lembro muito bem que eu estava lá, todo cheio de força de vontade, e daqui a pouco veio o irmãozinho, só que, infelizmente, ele não estava, sei lá, não foi de Deus. Ele começou a falar, cara, desiste, você não vai conseguir, você não é para você, não, isso aí é para pessoas que estudam. Eu falei, não, mas eu vou conseguir. Cara, na boa, você está atrapalhando, você tem como separar? Samuel, marcou minha vida com 15 anos de idade. E eu comecei a chorar também. Comecei a chorar, eu procurei o meu pastor próximo, eu abracei ele, mas eu agarrei com tanta força, chorava, pastor Aurino, chorava, eu falei, pastor, eu não vou conseguir. Ele, tu vai conseguir. Eu falei, não vou. Já bastava você sofrer o que você sofria na escola, eu gostava de vôlei. Sabe, é incrível, tudo que você tem que utilizar, todos os recursos físicos, eu gostava de fazer. Eu não gostava de fazer nada fácil, eu gostava de fazer sempre as coisas difíceis. Todo mundo falava para mim, você só procura as coisas difíceis para fazer. Vai procurar as coisas mais fáceis, compatíveis a você a fazer. Eu não quero. Então, assim, eu sofri bastante. Tanto que meu apelido era Capitão Gancho, vários outros apelidos lá. Era, aí, o Capitão Gancho e tal. Eu começava a rir. Depois eu comecei a rir também, nem esquentava mais na cabeça. Eu comecei a levar na esportiva. Então, assim, a minha maior dificuldade não foi os apelidos. Foi as pessoas não acreditarem. Isso é que me feria. Porque eu tentava me assemelhar às pessoas, eu só queria ser igual. Por causa da sua limitação física. Isso, tem uma mão aqui assim, ó, desse tamanhozinho.
Então, assim, a partir disso, as pessoas elas me limitavam, porque elas achavam que pelo meu problema eu não conseguiria fazer, entendeu? E eu comecei a orar, Samuel. Eu fiz um propósito com Deus, eu lembro. Tinha ido uma cantora em Manaus, eu olhei e falei, não, eu quero isso, eu quero aprender a tocar. E as pessoas, não, você não vai conseguir, você vai ser um pregador da palavra. Amém. Aceito isso também como adicional também. Amém. Glória a Deus, cumpriu. As palavras, elas vêm às vezes, elas somam e elas acontecem. Uma profecia que eu recebi. E assim, eu somei isso na minha vida. Eu fui ouvindo bastante quando eu aprendi a tocar. E, cara, eu chorando, vendo todo mundo tocar. Eu era a pessoa que jogava à esquerda. Ninguém olhava para o Carlinhos, olhava para o Carlinhos como uma pessoa, coitadinho, tadinho dele. Pô, chama ele para vir para cá, tal. Aí eu ficava assim, meu Deus, não é por aí não. E foi quando eu coloquei um propósito no meu coração, Samuel. Eu falei assim, não, Deus, tem que ser diferente. O Senhor prometeu que eu ia ser uma pessoa que ia ser utilizado, que ia conseguir pregar o evangelho para toda a criatura, todo mundo que estivesse em volta de mim ia ser impactado pelo poder da tua promessa, então eu recebo. Eu comecei a receber desde pequeno. Aí eu comecei a tocar bateria, daqui a pouco eu aprendi a tocar teclado, cara. Eu comecei a tocar teclado assim, ninguém entende até hoje, eu aprendi sozinho. Anos? Com 17 anos eu aprendi a tocar teclado. O menino chegou para mim e falou assim, tem um teclado ali, tem umas notas ali, cifra, eu tenho que tocar hoje tem um congresso na igreja, e, tem como você tocar comigo? Aí eu falei, cara, mas eu só tenho que tocar Atirei o Pau no Gato, Parabéns. Aí ele, não, cara, você consegue. Aí, Samuel, de uma tarde para uma noite, eu peguei as músicas, de noite eu estava tocando na igreja. Para quem não sabia, para quem começou a tocar, cara, foi um milagre de Deus. E eu comecei a tocar e a partir daí eu comecei a aprender sozinho. Eu tenho um amigo Gil, ele que foi um cara de Deus na minha vida, que estava lá sempre só me dando a instrução, e eu comecei a vencer. E as pessoas começavam a olhar para mim, eu ia olhando assim, meu Deus, como é que esse garoto consegue tocar com essa mão? É difícil, é impossível. Um americano veio lá do Canadá, olhou para o pastor, que estava tocando na igreja, e falou assim, pastor, eu já rodei esse mundo inteiro. Eu já vi tudo quanto é tipo de caso, já vi tudo quanto é tipo de pessoas, mas eu não achei um garoto como esse garoto. Esse garoto, ele não vê limitações. Tudo que ele tenta fazer, pelo que eu estou vendo, ele consegue. Esse menino é um menino de Deus. Então, assim, a minha superação começou quando eu comecei a acreditar. Quando eu comecei a retirar as palavras contrárias da minha vida, das pessoas que elas tinham lançado contra mim, falando que eu era uma pessoa limitada, que eu era isso, que era aquilo, inferior, e comecei a acreditar na promessa de Deus. Eu comecei a lembrar de Davi, que Davi era um pequeno, era talvez o último a ser escolhido da face da terra para ser rei, e ele servia a Deus, e Deus olhava o coração de Davi, não, é aquele ali. E foi o que o Senhor fez comigo, Samuel. E o Senhor olhou para mim e falou, é o Carlinhos. E o Senhor me ungiu. E eu estou levando a palavra de Deus, a maior prova disso é estar aqui com vocês hoje, trazendo a palavra, trazendo o meu testemunho, trazendo a esperança ao coração de vocês, para que vocês entendam que Deus, Ele é maior do que qualquer expectativa que você pode criar. Deus é maior do que tudo que você pensa sobre a sua vida. Se você tem algum problema que você acha que não tem como, se você acha que você vai sucumbir, você vai morrer diante dessa dificuldade, existe um Deus que Ele pode superar todas as coisas. Então eu aprendi com isso, Samuel. E hoje eu estou com o Cleve, eu entrei no Promise há 4 anos atrás. Eu estou com o Cleve hoje, a gente está sempre ministrando junto e nós estamos levando a palavra de Deus e eu fico muito feliz com o retorno de almas que vem chorando, falando que vão pegar o meu exemplo e vão ser uma pessoa melhor. Então, assim, minha superação, velho, foi acreditar e que as palavras contrárias, elas são derrubadas pelo poder do sangue de Jesus e assumir as promessas de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá, galera, vamos ouvir a banda aí do pessoal do Carlinhos que veio com a gente aí, que são uma bênção. Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor. Diga, a vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou me enviou. Eu tenho um chamado,
jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito, diga muito, há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, adore, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Diga, eu tenho um chamado, diga. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Diga, eu sei que Deus não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão. Diga, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Galera, não saiam daí. A gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Um beijo do Mago. E aí, galera, vocês estão curtindo Fala Sério? Estamos, capitão! Não ouvi direito. Estamos, capitão! Então, galera, é o seguinte. Todo segundo sábado do mês, o nosso Fala Sério, às 4 horas da tarde e 7 horas, tem nossa criatividade. Então, temos sempre um show de bola, horário. Você pode aproveitar e trazer um amigo. Quem sabe ele ganha a alma dele pra Jesus. Vai ser demais. Enquanto vocês aqui, valeu? Nossa. Ah, e agora vamos falar com a torta. Olha aí, loucura, loucura, loucura. Estamos aqui com mais um bloco do Fala Sério com o nosso amigo Cid da Era do Gelo. Valeu, Boa, Lúcio. garoto. Show de bola, pessoal. Vamos lá, a gente tem um quadro agora super legal, né, que se chama Fala com a Torta. Vamos lá, tá aqui com o macaquinho. Você vai, calma, no já, quando o macaquinho falar já, aí vocês pegam a caneta, ok? Vamos lá, primeira pergunta, valendo um adesivo interligados. Qual o significado, mão pra trás, olha o bullying. Qual o significado da palavra bullying? Peraí, o macaquinho não falou já, volta a caneta. Jesus! Vamos lá. Desespero, hein? Peraí. Qual é o significado da palavra bullying? Peraí. Calma Calma, tem aí. que falar já, não vai falar já. Qual o significado da palavra bullying? Fala aí o significado, Vamos lá. filho. Vambora, 5, 5. 4, 3, 2... Bullying é quando uma pessoa faz... Errado, não. Corta Errou, na cara vai. dele! Dá lá, tua vez. Esfrega, vai. Ê! Sai daí, rapá. Demorou muito. Toma lá pra você. Toma o teu prato. Vocês são bons de ciência no colégio? Ciência? Não tem problema, vamos lá, vou perguntar. Vamos lá. Tá gravando aí? Vamos lá, nego. No teu já, hein? No já, quem souber pega a caneta. Uma historinha. Tem 2 cachorros na rua. Olha só. São Olha a 2 dica, cachorros hein? na rua. Olha a dica. São 2 na rua. Um cachorro para fazer um cocô. Essa Ele questão para é quente. no poste ali, ó. Faz o Essa cocô. pergunta é quente. Presta atenção. 2 cachorros na rua e um para fazer cocô. Qual é a massa do Sol? Quem sabe pega a caneta. 5, 4, Olha adesivo. 3, É fácil. 2 cachorros e um. Ó, Cortada na cara dos dois, vambora! perdeu. É. Não, calma. Não, dá não. Vamos lá. Mais uma chance, presta atenção. Pô, Mas uma essa é chance, olha só. fácil, essa é fácil. Não, é muito fácil. É muito fácil, presta atenção.
Olha só, são 2 cachorros na rua Essa é fácil, e um para. Robinson. 2 com 1 e 1 para. Qual é a massa do Sol? Tem que pegar a caneta. Pega a caneta, rápido, pegar a caneta. Tem que pegar pra responder. Acabou o tempo, Samuel. Tô até na Dois e cara um. dos dois. Outra pergunta, vamos lá. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz no programa hoje? 5. 4, 3, 2. A pergunta era bullying. Errado! Corta na cara dela, a Júlia perdeu. Não, vem aqui. Isso, bate devagar, calma. Olha a câmera ali, ó. Olha ali a câmera ali, ó. Devagar. Peraí, vem cá pra dar o prêmio. Vem cá, Júlia, vem cá. Cadê o adesivo, Ney? Ó, são 2 pra você. Júlia, Olha pra dois cá, pra Júlia. você e 1 pra você, cabeção. Deus te abençoe, tá? Vai lá. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer você, Carlinhos, de coração, você é um amigo pessoal meu. Que Deus te abençoe. Que você possa continuar disseminando esse testemunho que você tem de bênção aí para todo mundo, tá bom? Muito obrigado por ter participado. Jonathan aí, um amigo também, um adolescente da igreja, da mídia. Pamela, a galera da produção aí, participou com a gente. O Luciano Huck não pôde estar com a gente, porque ele está se preparando para uma peça daqui a pouco. Mas, tá, pessoal, muito obrigado. E para vocês, fica o seguinte conselho. Usem a crítica a seu favor. É ou não é? Pois é. Então vamos lá. Quais são as dicas, Johnny? Fala pra Então, gente galera, dicas. eu vou dar... A gente tá começando um novo Rapidinho. quadro, são 5 dicas. Eu vou dar 5 dicas para você não sofrer bullying. Primeira dica. Não coloque o seu nome em cuecas e calcinhas, até porque se você perder algum deles, você não vai querer que ninguém ache e saiba que é seu, né? Segundo, meninas, blush é bonito. Realmente eu acho o blush bonito, mas se tiver em falta, dá uma chinelada na cara, não vai resolver, ficar aquela coisa Moleque, ridícula. bota vermelho. Não vai resolver. Terceira dica, se seu pai tem uma arma ou uma faca, não use se você está sendo bulinado, pelo amor de Deus. Eu sei que a ideia parece até legal, mas só lembrando que na prisão não tem internet, tá? Quarta dica, se você é feio, se destaque pelo talento ou pela falta do seu talento, tipo eu. E quinta dica, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas para eles rirem e saberem sobre bullying. Valeu, galera. Foi um prazer. Vamos lá, guerrinha de bolinha de bobão! Ai! Doeu! Vamos lá, banda! Não tem bullying não, ó. Não repita isso em casa. Em casa não! Olha só! Não façam isso em casa, que machuca! Tô tomando só headshot aqui.